Bom, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre o processo, né, de desenvolvimento da colônia brasileira, né, o período em que o Brasil esteve sob o domínio de Portugal. Quando um país, quando um território, né, quando uma nação está sob o domínio de uma outra nação, costuma-se dizer, né, conceitualmente, que esse território, que essa nação que está sendo dominada politicamente, socialmente, culturalmente, né, e religiosamente também, quando reúne esses elementos e que esse território está sendo dominado por um outro país, né, então conceitualmente a gente destaca que esse território está sendo colonizado por outro. Foi o que aconteceu, né, com o nosso país de 1500 a 1822, segundo a historiografia nacional. Mas é bom destacar que o nosso país, politicamente, né, ele passou por uma série, né, de períodos, né, politicamente falando. Quais são, Nicolau, esses períodos? Nós temos o período que a gente vai, que a gente já está destacando nessas conversas, que é o período colonial, que ele inicia-se a partir do momento em que portugueses, principalmente a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro, né? Então esse período colonial inicia-se a partir do momento em que portugueses desembarcam no território brasileiro, principalmente comandado, né, pelo navegador português Pedro Álvares Cabral. Nesse período é bom destacar, né, que o nosso território era dependente politicamente de Portugal, né, ou da coroa portuguesa. Ou seja, todas as decisões políticas, todas as decisões econômicas, né, referente ao nosso país, vinha ou obedecia ordens da metrópole, ou seja, ordens de Portugal. Brasil, colônia, é dominado. Portugal, dominante. Portugal é metrópole. Então esse período termina, segundo também a historiografia, ou seja, a historiografia escrita da história. Então, segundo a historiografia nacional, segundo a historiografia brasileira, o período de colonização do nosso país, ele termina em 7 de setembro de 1822, né, quando foi decretado oficialmente a independência política do nosso país. Mas nós temos também, a partir desse momento, a partir dessa independência política, a construção de um novo período político. Esse novo período político passa a ser denominado, passa a ser nomeado, né, de período monárquico. Ou seja, após a independência foi adotada a forma monárquica de governo. O que é isso, Nicolau? É uma forma de governo, uma forma de administrar um território, um país, em que o rei é quem comanda, o rei é quem administra aquele território, aquela nação, sem necessariamente, né, passar por processos de eleição, né? Então, de 1822 a 1831, nós tivemos o primeiro reinado dentro do regime da monarquia. E esse primeiro reinado teve como chefe, como rei, como monarca, Dom Pedro I. E a partir dessa data, né, a partir de 1831, nós vamos, né, ter também um período dentro do período monárquico chamado de período regencial, né? Esse período ele surge, né, devido ao fato de que a pessoa que iria suceder Dom Pedro I, quando ele abdica, ou seja, quando ele deixa o cargo de rei, deixa o cargo de monarca, e esse período regencial ele surge a partir do momento em que a pessoa que vai suceder Dom Pedro I não tem ainda a idade suficiente, segundo a Constituição da época, não tinha idade suficiente para comandar, para ser rei. Esse período é chamado de menoridade de Dom Pedro de Alcântara, né, que depois vai ser chamado de Dom Pedro II. Dom Pedro de Alcântara, ele é filho de Dom Pedro I. Então, o período
regencial ele vai de 1831 a 1840. E o segundo reinado ele vai ser exercido quando o Dom Pedro, que é filho de Dom Pedro II, vai ter a oportunidade de gerenciar, de administrar o Brasil e vai ser chamado de Dom Pedro II. E vai iniciar o segundo período, o segundo reinado. Ou seja, nós temos o primeiro reinado, Dom Pedro I, nós vamos ter o período regencial e o segundo reinado de Dom Pedro II, que é filho de Dom Pedro I. Então, no regime monárquico, nós temos isso. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Perfeito? E nós temos também uma outra fase política do Brasil que vai ser chamada de período republicano, que vai se iniciar a partir do momento em que nós vamos ter a proclamação da República, né? Ou seja, a partir do momento em que Marechal Deodoro da Fonseca, né, vai ser o grande responsável, segundo a historiografia nacional, por proclamar a República do Brasil. O período republicano, né, ele também pode ser dividido em fases, né? Nós temos a República Velha, que vai de 1889 a 1930. Nós temos o período de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, né? Um período muito longo para ser um regime republicano, né? Então, mas Getúlio Vargas vai permanecer no poder de forma ininterrupta, ou seja, de forma direta, né, sem interrupções, por 15 anos consecutivos, de 1930 a 1945, inclusive dentro desses 15 anos com um período ditatorial, que é chamado de Estado Novo. E nós temos também a República Velha, que vai de a República Nova, que vai de 1945 até os nossos dias. Perfeito? Dito isso, nós vamos passar agora a falar de forma mais direta do período colonial brasileiro, que, como nós já destacamos no início da nossa conversa, ele inicia-se a partir do momento em que portugueses, né, decidem ir em busca de novos territórios, em busca de novas terras, até que Pedro Álvares Cabral chega, né, ao continente americano, chega ao nosso país, né? Então, inicia-se com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Perfeito? Mas nós temos também que destacar que o período colonial brasileiro, ele também, a exemplo dos outros períodos políticos, ele é dividido, né? O período colonial ele passa a ser dividido entre pré-colonial e colonial de fato. Ou seja, o que é isso? Pré-colonial é aquele período em que Portugal ele não tem ainda o interesse econômico de colonizar o território brasileiro. Colonizar, como vocês sabem, significa muito mais do que a gente se estabelecer em território ou ter ou dizer que aquele território pertence a um outro país, a uma outra nação. Colonizar significa povoar aquele território, se estabelecer naquele território, significa também organizar a economia, organizar politicamente aquele território e administrar aquela colônia. Perfeito? Então, colonizar significa povoamento, significa organização da economia, significa administração do território, né? Em outras palavras, administração da colônia, e significa, no caso brasileiro, de você explorar o território e explorar ao mesmo tempo as pessoas que sobrevivem naquele território. No caso do Brasil, especificamente também, colonizar significa escravizar povos, né? Significa maltratar, significa escravizar, né? Significa, digamos assim, significa sobretudo você fazer com que aquele povo que vai se submeter ao seu domínio, né, que vai ser dominado por você, fazer com que aquele povo esqueça a sua cultura e adote a sua cultura. Perfeito? No caso do Brasil aconteceu isso. Então, por que o período, os primeiros 30 anos que Portugal resolveu colocar o Brasil sobre o seu domínio, esses primeiros 30 anos vai ser chamado pela historiografia, repito mais uma vez, historiografia é a escrita da história. Então, os primeiros 30 anos de Portugal no Brasil vai ser visto como um período pré-colonial.
ou seja, é aquele período que vai anteceder, que vem antes de Portugal decidir colonizar o nosso território, de decidir, portanto, povoar, de decidir, portanto, explorar povos, decidir escravizar povos. Então, esse período dos primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, é chamado de período pré-colonial. Por que Portugal não decide colonizar o Brasil de fato nesse momento? Porque as atenções de Portugal estavam voltadas para especiarias, né, que são produtos, né, que são mercadorias, né, e que essas especiarias, em primeiro lugar, né, no primeiro momento, eles não conseguiram visualizar no território brasileiro. Então, se o interesse de Portugal era exclusivamente econômico, né, e o Brasil não obedecia, nesses primeiros 30 anos, esse requisito para Portugal. O Brasil não foi visto ainda como um território que tinha especiarias para Portugal. Por isso que o Portugal não decidiu colonizar o Brasil nesses primeiros 30 anos. Então ele vai dar pouca atenção à nova colônia, o Brasil, né, que vai ser, portanto, objeto de um tratamento secundário. Né? Ou seja, aquele tratamento que não vai ter tanta importância para ele, Portugal, porque o interesse de Portugal, repito, era exclusivamente econômico. Então, mas para que Portugal diga que Brasil é colônia dele, que o Brasil pertence a ele, Portugal, ele vai ter que fazer algo. E esse algo que Portugal vai fazer se chama expedições. Ou seja, expedições nada mais é do que um conjunto, né, de pessoas que vai se direcionar para o Brasil com o objetivo de reconhecer aquele território. Né? Então, Portugal, nos primeiros 30 anos, vai apenas enviar expedições com o objetivo de reconhecer, né, e também, ao longo do tempo, de defender aquele território de outras nações que queriam, portanto, explorar. Perfeito? Então, como nós dissemos, Portugal não tinha, nos primeiros 30 anos, um interesse econômico no Brasil. Portanto, colocou um tratamento secundário ao nosso território. O que são, portanto, expedições e quais eram os objetivos dessas expedições que Portugal enviou ao Brasil? O primeiro tipo de expedição que Portugal enviou para o Brasil, ela tinha o objetivo de reconhecer o litoral brasileiro, né? Abre aspas, dessa nova terra descoberta, que a gente tem uma série de dificuldades de dizer que o Brasil foi descoberto, né? Por uma série também de novidades, né, que já se tinha naquele período, por exemplo, embarcações, por exemplo, a bússola. Tudo isso faz com que a gente não diga que o Brasil foi descoberto, né? Não diga que o Brasil foi achado, mas o Brasil foi fruto, né, já de um motivo econômico de Portugal, tá bom? Então, esse primeiro tipo de expedição que Portugal envia ao Brasil é com a finalidade de reconhecer o litoral brasileiro, tá bom? E essas expedições vão ser chamadas de expedições exploradoras. E a primeira delas vai se dar em 1501, com a finalidade, com o objetivo, né, de ser uma expedição exploradora geográfica da terra brasileira. E em 1501 foi enviado, portanto, essa primeira expedição, que vai ter como comandante Gaspar de Lemos, né, e vai contar também com a participação de Américo Vespúcio. Então perceba, a primeira expedição enviada ao Brasil vai ser expedições exploradoras, que visa, portanto, que tem o objetivo de fazer o reconhecimento do território brasileiro. O primeiro comandante dessa expedição vai ser chamado de Gaspar de Lemos e vai contar também com a participação de Américo Vespúcio. Eles vão chegar ao Brasil, né, no território que a gente chama hoje do estado do Rio Grande do Norte, né? Então, as primeiras expedições vão chegar ao território do Rio Grande do Norte, comandado por Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. Então, eles vão também, ao chegar nesses territórios, eles vão dar nomes a alguns espaços que eles vão visualizar,
né, que a história vai chamar de acidentes geográficos. Né? Por exemplo, vai dar nomes ao Cabo de São Roque, vai dar nomes ao Cabo de Santo Agostinho, ao Rio São Francisco, à Baía de Todos os Santos, ao Rio de Janeiro, dentre outros acidentes geográficos, dentre outros espaços geográficos que eles vão encontrar. Nós temos em 1502 o chamado arrendamento. Né? O que é isso? As perspectivas de aproveitamento econômico do Brasil não eram boas, como a gente já destacou no início. Então, não percebendo as especiarias que Portugal encontrava, como ouro, como pratas, né, o único produto que acaba despertando o interesse econômico de Portugal vai ser o pau-brasil, né, que vai ser útil a eles através da questão de textura, de você retirar um material que vai servir para produzir tintas. Então, desde o início, a exploração foi considerada um monopólio real, ou seja, que esse monopólio real, apenas Portugal tem o poder de explorar o pau-brasil. E em 1502 resolveu arrendar a sua extração, né, a mercadores, aliás, de Lisboa, nos chamados cristãos novos. O que é arrendar, portanto, né? O prazo de arrendamento era de 3 anos, ou seja, alguém vai ter que explorar esse pau-brasil, alguém vai ter que explorar economicamente o pau-brasil. Então, constava do contrato a obrigatoriedade do arrendatário, ou seja, de alguém que vai ser o responsável por explorar esse pau-brasil, ter que enviar todo ano uma expedição de 6 navios a fim de explorar 300 léguas da costa e estabelecer feitorias fortificadas, que eram aqueles espaços responsáveis, feitorias e espaços responsáveis por guardar alguns materiais com objetivo econômico. E no ano seguinte, portanto em 1503, Fernão de Noronha assinou o contrato e o arrendamento. A segunda expedição exploradora, né, vai ter como comandante Gonçalo Coelho. E também vai contar com Américo Vespúcio, que já havia participado, como nós já dissemos, da primeira expedição que foi comandada como nós já dissemos, por Gaspar de Lemos. Essa segunda expedição vai ser organizada e comandada por Gonçalo Coelho, com participação, portanto, de Américo Vespúcio, que tinha participado da primeira expedição. E nessa segunda expedição, eles vão chegar à ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernão de Noronha. Ali, né, a capitania vai naufragar e a expedição se divide. Américo Vespúcio viaja rumo ao sul do Brasil, fundando uma feitoria e um forte chamado de Cabo Frio, um forte, aliás, em Cabo Frio. Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil e depois de alguns meses carrega seus navios, né, de madeira para o Brasil e regressa, ou seja, volta para Lisboa. Gonçalo Coelho, né, segundo a historiografia, também atingiu o Rio de Janeiro e volta em seguida para Portugal. Então percebe que nós estamos tratando aqui desse período, né, chamado de período de período pré-colonial, e esse período pré-colonial ele é marcado pelos envios dessas expedições. E essas expedições, elas têm o objetivo apenas de reconhecer, de fazer o reconhecimento do território brasileiro. Perfeito? Com o objetivo também de não deixar o Brasil totalmente abandonado, Portugal vai iniciar a exploração de vários produtos naturais da colônia, como madeira, especiarias, sementes, ervas medicinais, né, e alguns animais. Então, esse é o objetivo de Portugal, para que não deixar o Brasil totalmente abandonado. E vai iniciar uma fase de exploração desses produtos naturais. Esses produtos, eles eram muitas vezes, né, obtidos dos índios em troca de alguns presentes, né? Ou seja, os índios tinham esses produtos naturais e os portugueses ofereciam alguns presentes em troca desses produtos. E os presentes que eram oferecidos pelos portugueses aos indígenas, aos povos originários, né, eram colares, pentes, machados, dentre outros. Todos esses produtos naturais
o que mais teve significativo para o Brasil, aliás, desses produtos naturais, o que mais teve importância e o que mais gerou, digamos assim, lucro para Portugal foi o pau-brasil, né? Mas a sua exploração não representou uma atividade marcante na história da colônia, pois não provocou, como a gente já sabe, a colonização do Brasil e nem a fixação dos povos. Ou seja, vocês precisam entender que apesar do pau-brasil ter sido importante para Portugal, de ter gerado um certo lucro para Portugal, né? Ele não gerou a colonização do Brasil. Por que não gerou a colonização do Brasil? Porque a gente disse lá no início da conversa, colonizar significa explorar, colonizar significa escravizar, colonizar significa povoar. E o produto do pau-brasil não gerou nada disso, né? Não gerou o povoamento do Brasil, não gerou a fixação dos povos portugueses no Brasil, tá bom? Não fez com que o Portugal se fixasse no nosso território. Perfeito? A sua procura, como nós já dissemos, se deve ao fato, né, de ter extraído dele, do pau-brasil, uma tinta de cor avermelhada que foi muito usada na indústria de tecido. Mas a produção e a extração do pau-brasil não gerou fixação dos portugueses no Brasil. Não gerou, portanto, a colonização. Eu lembro ainda que a exploração do pau-brasil, ele era apenas predatório, né? Era muito rudimentar. A madeira era cortada pelos índios, empilhada nas praias, ou seja, fixada ali nas praias em grandes armazéns. E os navios que chegavam ao nosso território levavam o pau-brasil para a Europa. As florestas litorâneas, como a gente já sabe, do pau-brasil se estendiam do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, sendo que Pernambuco, Porto Seguro e Cabo Frio eram as regiões de maior concentração do pau-brasil. Perfeito? O pau-brasil ainda, como a gente já sabe, só podia ser explorado com a autorização do rei de Portugal. Então há um monopólio aí de Portugal com relação à exploração do pau-brasil. Por isso a gente diz que o pau-brasil ele era monopólio do rei, ele era monopólio de Portugal. E devido a esse privilégio que foi dado ao rei, né, que em troca ficava com boa parte dos lucros vindos da extração do pau-brasil. Essa extração, inclusive, né, ela foi realizada em diversas partes do território brasileiro. Por exemplo, quando o pau-brasil acabava em um determinado lugar, os comerciantes passavam a explorar o pau-brasil em um outro território. E assim iam derrubando as florestas e tudo mais. É nessa extração do pau-brasil que nós vamos ter a primeira devastação florestal no Brasil. Né? O primeiro falta de cuidado com a natureza, com a floresta brasileira. Tá bom? Como essa atividade não exigia que os europeus se fixassem na América, portanto não gerou a colonização, nos primeiros 30 anos, né, não foram construídas, portanto, povoados. Nos primeiros 30 anos foram apenas feitas construções fortificadas, e essas construções fortificadas nós já chamamos e já dissemos que elas eram chamadas de feitorias, né, e alguns pontos do litoral para a defesa e armazenamento do pau-brasil e de outras mercadorias. Perfeito? Eu lembro ainda que a notícia sobre a grande quantidade de pau-brasil existente no nosso litoral passaram a atrair outros países europeus, em especial a França, né, que naquela oportunidade estava se sentindo prejudicada pelo Tratado de Tordesilhas, que não reconheceu a sua validade. O governo francês, então, patrocinou grupos que começaram a percorrer a costa para o Brasil, negociando, a partir disso, a extração dessa madeira diretamente com os índios, por meio de escambos. Em consequência da pressão exercida pelos franceses, né, e de outros europeus às suas terras, Portugal resolve organizar expedições, novas expedições. E essas expedições vão ser chamadas de expedições guardas-costas, que tinha a finalidade de expulsar aqueles, abre aspas, invasores, né, que tinha
que começava a olhar, né, com um olhar mais econômico a extração do pau-brasil. Então Portugal, com esse objetivo de evitar que outros países extraiam o pau-brasil, com que outros países passam a querer dominar também o Brasil, ele vai construir e vai enviar expedições, chamadas de expedições guarda-costas, que tinha a finalidade de expulsar essas pessoas. A primeira expedição guarda-costas vai acontecer em 1516, a segunda em 1526. Cristóvão Jacques, por exemplo, vai comandar essas duas expedições, tanto a de 1516 como a de 1526, chamados, como já dissemos, de expedições guarda-costas. Perfeito? Essas duas expedições vão se mostrar insuficientes para combater o contrabando, né, do pau-brasil, para combater vão se mostrar também insuficientes para combater a ameaça de ocupação estrangeira, principalmente invasão dos franceses, né, diante principalmente da grande extensão brasileira, né, principalmente da grande extensão, né, do grande tamanho que era o litoral brasileiro. Segundo o historiador brasileiro Capistrano de Abreu, ele vai dizer que há também uma grande dificuldade, né, nesse quesito. Ou seja, por quê? Porque vai haver uma aliança entre os europeus e os indígenas, entre os povos originários. Os tupinambás, por exemplo, os povos originários tupinambás, ou os indígenas tupinambás, eles vão se aliar com frequência aos franceses. E os portugueses tinham ao seu lado os tupiniquins. Ou seja, segundo o Capistrano de Abreu, durante anos vai ficar indeciso se o Brasil ficaria pertencendo aos Perós, ou seja, aos portugueses, ou aos Mair, o chamado de franceses. Tá bom? Então o Capistrano de Abreu vai dizer que além da grande extensão do território brasileiro, né, além das alianças aliás, além da dificuldade que Portugal vai ter de combater o contrabando do pau-brasil, principalmente através dos franceses, nós vamos ter constantes alianças entre povos originários, entre povos indígenas e os franceses. E ele vai dizer que em um certo momento, né, vai ter dificuldade de saber se o Brasil pertence aos portugueses ou aos franceses. Mas, né, a historiografia vai mostrar, né, que a existência de sobreviventes de naufrágios, né, os desterros de portugueses ao Brasil, né, e tudo isso vai favorecer o contato dos indígenas, né, enfim, com outros territórios, com outros povos. Vai facilitar a defesa da ocupação dessas terras. Tá bom? A existência de sobreviventes de naufrágios, de degredes, de desterrados portugueses no Brasil, além de favorecer o contato dos índios, isso vai permitir, né, a defesa e a ocupação da terra brasileira. Enfim, é isso que a gente precisava destacar nesses primeiros 30 anos, né, da questão dos portugueses no Brasil e tudo mais. E nós vamos ter, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos falar de fato da colonização de Portugal no Brasil. Perfeito? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido e abraço virtual a todos e a todas.